E aí, galerinha, hoje nós vamos continuar então a eletrólise. Na aula anterior nós vimos a eletrólise ígnea. Se tu perdeu essa aula, então dá uma retomada aí. Hoje nós vamos ver a eletrólise aquosa. Tá? Então, por que dessa imagem então, que eu comecei a aula, que é o HE-178? Esse é o primeiro jato criado então para a Segunda Guerra Mundial, um jato alemão, feito de madeira e alumínio. Então, vocês imaginam o quanto era usado o alumínio nessa época para produção de veículos de guerra, né? E aviação. E aqui, então, porque a propriedade do alumínio, o alumínio é mais leve, então, comparado ao aço, ele é 1/3 da densidade do aço, ele tem uma resistência mecânica boa e resistência à corrosão. Então, em questão econômica, na época, influenciou muito nisso, porque era caro, só que também não tínhamos muitas opções também de métodos de obtenção de metais, que nessa época recém começou a acelerar a guerra. As guerras ajudaram no avanço tecnológico de obtenção de metais e de produção de veículos aviões. Então agora vamos ver então na próxima imagem a ideia é esse áudio, né? Porque esse áudio aí na aula de química, né? Isso aqui é só para retomar para vocês que hoje em dia ainda se usam veículos com alumínio. Esse áudio aqui, segundo a página do carro, diz que ele é 100% feito de alumínio, com o propósito de diminuir o peso final dele e diminuir o consumo de combustível e consequentemente diminuir o nível de poluição dele. É claro que se tu for pensar, ele é um carro que tem 525 cavalos, ele vai produzir, mesmo com um peso menor, ele vai produzir muita poluição, porque ele não tem um consumo, uma economia tão grande. Segundo a página, diz que ele consome 4,8 km por litro na cidade e 10,4 km por litro na estrada. Então, não é nada econômico, mas imagina se ele não fosse feito de alumínio, 100% de alumínio, né? Ele pesa em torno de 1,6 toneladas, retomando então. Vamos comparar um Corolla. O Corolla pesa 1,3 toneladas mais ou menos. E o consumo do Corolla, então, na estrada, por exemplo, é 12,6 km por litro, um Corolla 2017. Então, comparado com ele é um pouco mais gastador, esse carro do Audi aí, que é feito 100% de alumínio. Tem outras empresas também que estão produzindo com alumínio 100%, carros de luxo, por exemplo, o BMW Série C6, o Mercedes SLS também, são carros que estão nessa linha de produção de alumínio, né? Qual é a forma de obter alumínio? Então a gente viu a eletrólise ígnea, tá? E agora a gente vai estudar a eletrólise aquosa. Então, ocorre em temperaturas menores, então o consumo de energia é menor se tu for fazer essa eletrólise do que comparado à eletrólise anterior que a gente estudou. Então, quando eu estou falando da aquosa, eu estou falando da presença de água. Então, vocês podem ver que agora eu tenho H+, OH-, que é a dissociação da água, é uma das representações da forma que se dissocia a água. Além do sal de cozinha do exemplo do vídeo anterior, só que agora não é sozinho o sal de cozinha, o NaCl, né? Eu tenho a presença dos íons da água. E aí fica aquela dúvida, quem descarrega primeiro? Quem eu vou obter, então, quem vai se ligar aqui, produzir no eletrodo do ânodo, e quem vai se ligar no eletrodo do cátodo aqui, então, desses dois negativos. Tu tem duas cargas negativas e duas cargas positivas que alguma tem a menor potencial, e o que tiver menor potencial vai ter maior descarga, porque vai ser mais fácil descarregar com um potencial menor, tá? Então aqui para lembrar vocês, o sal se dissocia, não ioniza, dissociação. Então quem não lembra, então ionização são os ácidos que se ionizam, dissociação são as bases e os sais que se dissociam, tá? Forma Na+, mais Cl-. E a água é a autoionização, formando H3O+, mais OH-. Cuidem aqui, galera, que alguns vão ficar pensando, tá, cadê o hidrogênio? Cadê o hidrogênio? Aqui é uma representação da água protonada. O que é isso? É a presença do hidrogênio, que a gente está conversando, que está ali representado na figura, só que ele está somado com a molécula de água, então virando um íon próton, né? Uma carga a mais aqui, então é mais, então ele está com uma carga a mais, porque ele está com um hidrogênio a mais. Ok? Então ali está o hidrogênio, o OH, então é a ionização da água. E aí como é que tu vai saber qual desses positivos ou negativos vai descarregar a formação então do sólido ou gás em volta dos eletrodos? A gente vai chamar de descarregar, tá? Descarregar. Então vamos lá.
Antes disso, esses experimentos eu indico para vocês olharem, então aqui que está aparecendo no vídeo para vocês, esses 4 experimentos são experimentos que vão retomar a questão da eletrólise aquosa, são experimentos muito bons, com uma estrutura muito boa, bonitos, admiro muito quem fez esses experimentos. Então vocês vão, quem gosta, né? Sempre tem um aluno que gosta de estudar com experimento, entender com experimento. Então esses 4 vídeos vão ser bons exemplos para vocês olharem, dar uma olhadinha depois da nossa aula. Fechou? Então depois aqui nós temos descarga seletiva, tá? O que é descarga seletiva? Temos 2 alternativas de descarga de cátion e 2 de ânion, tá? Sempre que eu tenho então uma solução aquosa, eu tenho então uma situação que eu vou ter 2 cargas positivas e 2 negativas. Cada íon exige uma voltagem adequada, então aquele que exigir uma voltagem menor é o que vai descarregar no eletrodo. Quanto menos reativo for o íon, metal ou ametal, menos será a voltagem necessária para descarregar. Então tu vai sempre observar a reatividade do teu metal ou do teu não metal para tu entender qual é o que vai descarregar no eletrodo. Bora lá! Então, essa tabela, vocês podem ver, essa tabela vai falar descarga de cátions e descargas de ânion, tá? Então, vocês vão cuidar que a leitura dela nos livros geralmente também fica meio estranha, a galera faz uma leitura errada. Aqui onde eu estou marcando em vermelho, galera, é algo que seria, a gente vai considerar em primeiro lugar, aquele que descarrega com mais facilidade, tá? Então, ele está descrito de uma ordem diferente, a gente está acostumado a descrever os primeiros colocados, os primeiros lugares em cima da tabela. Aqui nós temos, então, nessa situação, eles estão escritos embaixo. Então, na parte dos positivos, que são os cátions, eu vou ter todos os demais menos reativos, então, que não podem ser grupo 1, 2 e alumínio da tabela. Então, todos os elementos da família 1, 2 e alumínio da tabela tem maior reatividade química, então eles descarregam com maior dificuldade. Depois o íon próton, ou do positivo da água, então ele vai estar aqui em segundo lugar. E em primeiro lugar, todos os demais metais, por exemplo, ferro, níquel, está aqui dentro dessa família, então aqui eles têm mais facilidade para descarregar, então, em comparado aos outros. Na descarga de ânions, eu vou ter o quê? Eu vou ter os ânions não oxigenados como primeiro colocado aqui, tá? Então, são os que são menos reativos, são os ânions não oxigenados, e HSO4, é como se fosse uma exceção, então, dos ânions oxigenados, tá? E o OH-, então, é a hidroxila da água, e os oxigenados com a presença de oxigênio, então, são os mais reativos, e o flúor, o elemento mais eletronegativo que nós temos na tabela periódica, é o mais reativo, então, dos ânions. Então, vocês, então, se preferir, podem até escrever assim, ó, como eu fiz, primeiro lugar, segundo lugar, é a água, então, o hidrogênio tanto quanto o OH, em terceiro lugar, aqui na nossa tabela, vai ficar tanto os cátions quanto os ânions, grupo 1 e 2 é alumínio, e oxigenados com presença de oxigênio, sem esquecer do flúor. Tá? Agora fica mais fácil a gente analisar lá a nossa situação que a gente fez. Lembrando que isso aqui, pessoal, é umas condições padrão da tabela. Da tabela é 25 graus Celsius e 1 atm, então, que foi estabelecidas essas regras. Então, na situação que a gente estava fazendo, nós tínhamos sódio, cloro, hidrogênio e OH-. É o que está aqui, então, esse ponto de interrogação aí. Quem é que vai se descarregar mais fácil? Então, na questão dos cátions, quem vai se descarregar com mais facilidade vai ser o hidrogênio, porque o hidrogênio na tabela que a gente viu está em segundo lugar, e o sódio está em terceiro lugar, ele é mais reativo, é um elemento que está na família 1, são os mais reativos, lá família 1 ou 2 e alumínio são mais reativos, então eles estão em terceiro lugar. Então quem vai descarregar vai ser o hidrogênio. Já na situação do OH- e Cl-, quem é mais reativo vai ser o cloro, tá? Então, porque o cloro tá na primeiro colocado lá na nossa tabela que a gente viu. Se tu quer retomar, vai no slide anterior, lá volta o vídeo, vai ver que o cloro tá em primeiro lugar. Depois do cloro tem a hidroxila e depois os não metais com a presença de oxigênio, tá? Então, o cloro vai se descarregar então no eletrodo positivo, tá? O cloro é um ânion, vai se descarregar no eletrodo positivo. E aí nós temos a situação que vai formar quem? Substâncias simples, H2 e cloro, né, Cl2. Então, a forma mais estável deles é com 2 ligantes, ok? Porque tem pessoal que tem dificuldade, então tu tem que retomar ligações iônicas covalentes para te ver a formação das ligações para a estabilidade da regra do octeto.
Então, agora seguindo, galera, nós vamos ter um outro exemplo. Aqui o nitrato de zinco, a dissociação dele, e nós vamos ter aqui a autoionização da água. De outra forma representado aqui, o equilíbrio aqui, então a quantidade é 4 moléculas e 4, tá? O mesmo jeito de representar antes, só que agora, pelo balanceamento químico, aumentou a quantidade. E aí, então, fica a mesma pergunta para vocês treinarem. Quem vai descarregar dos positivos? Vai ser o alumínio ou vai ser o hidrogênio aqui da água? Ou dos negativos também, tu tem que analisar quem vai descarregar, então quem vai formar no eletrodo lá. Vai ser o nitrato ou vai ser aqui, vai ser hidróxido? Não, vai ser o oxigênio, pessoal. Vai então formar a quantidade de oxigênio aqui, vai acabar formando como produto, um dos produtos oxigênio, gás oxigênio. Quem vai formar então? Então, a gente vai analisar lá pela tabela. Lá na tabela, tu vai ver que aqui o zinco é um elemento menos reativo comparado ao hidrogênio. Então, o hidrogênio não vai ser quem vai descarregar, e sim zinco. Agora, na parte negativa, se vocês lembrarem, então, lá no primeiro lugar eram os ânions com 100 presença de oxigênio, tem essa exceção que apareceu. Aqui, em segundo lugar, hidroxila, e em terceiro lugar, ânions com a presença de oxigênio. Então, nesse caso aqui, quem vai descarregar, quem vai formar é o quem está em segundo lugar, não em terceiro, né? Então, o nitrato não vai formar lá, então, não vai descarregar de primeira ordem. E vai formar, então, o gás oxigênio e zinco, só que não zinco 2+, e sim zinco sólido, tá? Então, ele vai reduzir formando zinco sólido, galera. Então, na placa de cátodo e no ânodo, o O2, ok? Então, nós temos aqui então um eletrodo ativo, que a gente viu lá na primeira aula. Então, o que seria o ativo? Aquele que reage, né, participa da reação química. Então, a possibilidade de usar ele para purificação. O que é isso aí? Vamos ver essa figura aqui, ó. Nós temos então o ânodo, tá? O ânodo é onde ocorre a oxidação, e nós temos o cátodo, onde acontece a redução. Tanto é que vocês podem ver que está aumentando de tamanho aqui no final, né? Então, esse processo é utilizado para purificar o cobre, tá? Porque quanto mais puro, melhor a condição dele, né? Então, esse processo, vocês cuidem que esse processo aqui não há, então, reação química, é sim, somente uma transformação. Porque não há, ele vai transformar, então, do estado sólido aqui, vai para o aquoso, e depois ele se deposita na fase sólida novamente. Então, ele está só imigrando do ânodo para o cátodo, tá? Então, esse processo aqui tu pode usar no ânodo, tu pode utilizar tanto o próprio cobre ou um eletrodo inerte aqui para fazer essa eletrólise, então. Então, é uma das duas possibilidades que tu tem. Temos aqui também um processo de galvanização, que também usa o eletrodo ativo para fazer niquelação, cromação, prateação, douração, etc. Então, eu quero depositar um metal em outro metal, então, para aumentar o brilho, para aumentar o custo final dele, né? O custo final que eu digo é questão ouro, então a peça vai ficar mais cara, né? Então, nesse processo, então, não há transformação química. Cuidado com isso aí, apenas transporte do ânodo para o cátodo. Aqui, então, eu tenho um garfo, esse garfo aqui vai ser depositado prata. Então, vai sair, então, a prata, então, vai se transformar do ânodo, vai passar para o cátodo, então, vai se reduzir no cátodo, tá? Nesse processo, então, aqui, então, podemos ter brincos, então, aqui colares, então, banhados a ouro. Então, é um processo que pode ser feito, então, para esse procedimento aí, tá? Um salve para a galera que vem acompanhando e um grande abraço e até o próximo vídeo, então, com os exercícios de Enem e SPSEC. Aguarda aí, galera. Grande abraço.